coronavirus. The number killed by coronavirus. Mortes por coronavírus. With caring for COVID-positive patients, could you tell us what exactly you're seeing? I never felt so stressed in my life. Las cifras de muertos y contagiados por el coronavirus se disparan en China. En solo 24 horas han registrado 242 muertes. El número de fallecidos... Centrado na epidemia e no justo equilíbrio entre a necessidade de retoma da economia e prevenção do vírus. Portugal não pode fingir que não existiu e existe pandemia. Como não pode fingir que não existiu e existe brutal crise. As autoridades de saúde reuniram com os presidentes das câmaras de Loures e de Odivelas. Loures é o município com o maior número de novos casos nas últimas 24 horas. Vamos avançar com equipas comuns da Câmara, da Saúde e da Segurança Social para visitar cada pessoa, ver qual é a sua situação, fazer os testes aos mais próximos e determinar as medidas que forem necessárias. E há recursos para isso, Sr. Presidente? Tem de haver, esperemos que o Ministério dê essa resposta, ficou esse compromisso e pensamos começar já amanhã. Também uma grande preocupação com a situação dos transportes públicos, continua a ser no nosso Concelho de Loures uma situação de grande preocupação, de muito aglomerado. Os autarcas querem aumentar o número de testes e reduzir os aglomerados nos transportes públicos. Destas reuniões sairá um plano de ação que junta também a saúde pública, a segurança social e a proteção civil e que promete medidas mais apertadas para a região. Nas últimas 24 horas, foram registados na região de Lisboa e Val do Tejo 96% dos novos casos de todo o país. Com todos os países do mundo a cumprir quarentena, a comunicação entre as pessoas ficou cada vez mais reduzida. As ruas ficaram vazias e o assunto principal de qualquer tema de conversa é o novo Covid-19. Loures é um dos concelhos mais afetados do país, um concelho com uma população de 2 milhões de pessoas. Aqui vivem vários profissionais que tiveram de se manter ativos no terreno, mais expostos ao vírus. Contudo, a Câmara e a Freguesia de Loures estão a prestar um impressionante esforço para apoiar os seus cidadãos. Sou a Elisa Santos, tenho 49 anos e trabalho na Câmara Municipal de Loures. Sou socióloga e o meu trabalho é na área da Divisão de Reabilitação Urbana. Ao mesmo tempo, fui eleita na Junta de Freguesia de Loures, sou a secretária do Executivo da Junta de Freguesia e tenho vários pelouros da ação, nomeadamente a educação, a cultura, a ação social, o turismo e a juventude. A Junta de Freguesia de Loures reagiu a esta pandemia à semelhança de tantas outras, com muitos receios, com muitas preocupações, mas aos poucos foi-se adaptando a esta nova realidade. Estamos perante uma pandemia que causou profundas mudanças na nossa vida cotidiana. Muitos de nós tivemos que ficar confinados em casa, a trabalhar em teletrabalho, que foi o meu caso. Há 2 meses e meio que permaneci a exercer as minhas funções em casa. E considero que esta é uma luta desigual, ou seja, estamos perante um agente, um vírus que é invisível e por isso mesmo é que causa mais insegurança por parte da população. Sendo assim, a Junta de Freguesia, logo em meados de março, elaborou um plano de contingência e de acordo com as próprias regras, digamos assim, com as medidas da Direção-Geral de Saúde, e nós tivemos que acatar essas medidas de uma forma muito célere. Perante esta situação,
a Junta de Freguesia, em colaboração com várias entidades aqui da freguesia, criou um projeto que se designa Uns pelos Outros. E este projeto foi vocacionado precisamente para os grupos de risco, incluindo e muito em particular a população idosa da nossa freguesia. Este projeto consiste em levar ao domicílio das pessoas os bens alimentares que as pessoas necessitam e também medicação. As famílias contactam a Junta de Freguesia, é feita uma ficha de registro daquela família e conseguimos criar uma bolsa de voluntários de uma forma muito fácil. As pessoas voluntariaram-se imediatamente e abraçaram esta causa, e o certo é que neste momento temos cerca de 40 voluntários que estão a prestar apoio, muito em particular aos idosos da nossa freguesia, e posso dizer que neste período cerca de 200 contactos, 200 idas ao domicílio destas pessoas foram concretizadas. Estamos a distribuir todas as fichas de trabalho que as escolas têm que entregar aos alunos que não têm equipamento informático. A Junta de Freguesia distribui, temos um funcionário, uma vez por semana, vai à casa de todos os alunos entregar as fichas do âmbito do plano de trabalho para eles terem acesso aos materiais. Estamos a falar aos alunos do primeiro ciclo, pronto. E isto acabou por ajudar também as famílias que já não têm que se deslocar às escolas para recolherem e entregarem as fichas de trabalho. Não, passou a ser uma tarefa da Junta de Freguesia, e acho que também foi uma forma de ajudar os alunos e as suas famílias. As várias medidas que foram saindo, que foram sido emanadas pela Direção-Geral de Saúde, foram sempre divulgadas junto da população, e fizemos-lo de várias formas, nomeadamente ao nível do site da Junta de Freguesia. Está tudo explicado lá, as várias medidas, mas como sabemos que nem toda a população acede ao site, então as várias medidas, os vários comunicados que a Junta de Freguesia fez a esse nível foi afixado em todas as vitrines espalhadas pelas várias localidades da freguesia. É uma forma também de estar mais próximo das pessoas na sua localidade. Por exemplo, em A dos Cãos, que é uma aldeia muito distante aqui de Loures, da sede, tem uma vitrine lá, e a população, ao passar na rua, tem acesso a essa informação. Mas também fomos mais longe, ou seja, tivemos um carro da Junta com um equipamento de som que andou a circular por todas as localidades da freguesia, a divulgar, por um lado, o projeto Uns pelos Outros, para as pessoas também terem conhecimento dele, e por outro lado a apelar aos cuidados que as pessoas deveriam ter, nomeadamente permanecerem em casa, não evitarem os agrupamentos, os ajuntamentos, melhor dito, na via pública, nas ruas. Tivemos 2 fiscais que andaram em articulação com a PSP de Loures, fizeram também a sensibilização junto da população e do comércio ao nível das medidas, das exigências, das regras que eles tinham que adotar, sempre de acordo com as medidas que o Estado ia publicando, ia decretando, e a Direção-Geral de Saúde.
Também tivemos uma equipa de 4 trabalhadores que andou também nas ruas a sensibilizar as pessoas para ficarem em casa, para terem cuidados, para usarem a máscara. Pronto, e foi desta forma que nós conseguimos divulgar e continuamos a fazê-lo. Cancelámos todos os eventos públicos que estavam agendados, nomeadamente até alguns aqui neste recinto. Tínhamos aqui um cinema ao ar livre que íamos fazer aqui neste relevado. Eu trabalho no IPO, O meu trabalho durante o estado de emergência foi com uma certa cautela, com bastante receio também, a verdade seja dita, mas sempre respeitando as normas aconselhadas pela DGS. No meu trabalho propriamente dito, estou na parte hoteleira. Eu trabalho diretamente com os doentes, que é dar-lhes de comer, sirvo comer aos doentes. Trabalho diretamente com os internados. Ao lidarem com doentes que entram para o hospital na fase profilática, que os doentes ao entrarem para darem entrada no piso, não são internados diretamente como doentes normais para tratamento. Vão para uma ala que é considerada a ala profilática, onde eles são submetidos a exames, a testes, e estão lá durante alguns dias até saírem os resultados dos testes. Durante esse trabalho, as enfermeiras terão que estar equipadas com máscaras, viseiras, toucas, batas apropriadas, adequadas à situação, botas, e durante o período em que estão a lidar com esses doentes na fase profilática, elas não poderão comunicar, ou seja, não poderão estar em contacto com outros enfermeiros, nem com outros colegas ou auxiliares, ou seja quem for. Elas estarão só limitada àquela ala profilática. Desloco-me através de transportes públicos, com muito receio, é verdade. Receio por estar em contacto com pessoas que eu não conheço, pessoas que não sei se estão contaminadas, nem se não. Portanto, é esse o tal receio. É o receio de tocarem nas coisas, é o receio de tocar em tudo, receio de tocar em mim mesma. Sinto-me valorizada pessoalmente, porque foi ao serviço de quem mais necessitava neste momento, naquele e neste momento, o eu ter que sair de casa e ir ajudá-los, quem sabe até salvar vidas, porque o medo não me levaria a lado nenhum, e o doente precisa de ter alguém para conversar, alguém para lhe dar de comer, para ajudar a comer, e achei que foi bastante útil esta minha força de coragem de enfrentar a pandemia, para ir ajudar a camada mais vulnerável, as pessoas que estavam mais vulneráveis. Daqui a uns anos, não diria 20, talvez num futuro mais próximo, acredito que esta pandemia irá passar. Há muita gente, essas máscaras reutilizáveis, eu acredito que muita gente irá guardá-las para recordar esta fase que neste momento estamos a viver.
é a preocupação pelas familiares, é a preocupação pelos vizinhos, pelos todos nós. É isso. O serviço foi difícil, porque todo mundo está em casa, não tem que trabalhar e ir para casa, sabendo que eu vou trazer o vírus para casa, foi complicado. Helena tem um serviço muito importante e com a pandemia ainda ganhou mais importância. Helena é responsável pela limpeza de vários prédios na zona do Infantado, em Loures. Todas as profissões contam também com respeito entre as pessoas, como o exemplo de Adelaide e Helena. E se antes da pandemia pensar no outro era importante, agora ainda ganhou mais importância.